Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, quando o New York Times comprou a plataforma Wordle, ou o site The Athletic, o jornal tinha expectativa de atrair mais assinantes com isso. Até agora, o que pode ser dito dessa estratégia? Que ela está funcionando muito bem, Márcia, porque os números do New York Times são cada vez mais expressivos em termos de número de assinantes, e grande parte dos novos assinantes são assinantes que foram para o jornal por causa de alguns desses novos produtos que o New York Times passou a oferecer nas suas plataformas. Hoje, o New York Times tem quase 10 milhões de assinantes e eles pretendem chegar a 15 milhões em 2027. E mais de 10% desses assinantes, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas, assinam apenas os jogos do New York Times, não notícias. E isso é, afinal, uma novidade que pode ser muito boa para os números, para as contas do New York Times, mas para o jornalismo em si não é tanto, porque a gente está percebendo que, em grande parte, as pessoas estão assinando o jornal não por causa das notícias, não por causa das análises, mas por causa dos jogos e de outros produtos que não são jornalísticos. Isso, inclusive, Márcia, me fez lembrar quando a Folha de São Paulo conseguiu o recorde histórico de número de exemplares vendidos nos meados da década de 90, quando a edição de domingo vendia 1 milhão de exemplares entre assinantes e venda avulsa, que na venda avulsa ocorria um fenômeno que era bastante chocante, porque esse aumento das assinaturas, ele se deu basicamente por causa dos brindes que a Folha oferecia. Você comprava o jornal de domingo e ganhava um fascículo de uma coleção qualquer que depois era encadernada e se transformava em livros que as pessoas tinham em casa, livros que não eram sobre especificamente nada de jornalismo. E ocorriam casos, eu testemunhei isso numa banca onde eu fui comprar alguma coisa, e eu vi uma pessoa dizendo, olha, eu quero a Folha, mas não precisa me dar o jornal, eu quero só o brinde. Então, o jornal teve a ilusão, naquele período, de que ele estava ganhando assinantes fiéis. No entanto, não era isso que estava ocorrendo. E isso está de novo acontecendo no New York Times agora, porque as pessoas que cuidam da circulação do New York Times dizem que os assinantes que assinam apenas as notícias ou assinam notícias e jogos, eles acabam sendo renovados muito depressa. A renovação dos assinantes é mais rápida do que quando o assinante assina só os jogos ou dá preferência para os jogos. Então pode ser, eu não estou afirmando que sim, porque não existem estudos que eu conheça que comprovem essa hipótese, pode ser que o sucesso do New York Times não seja um sucesso devido apenas ao seu jornalismo, e mais ainda, pode ser que as pessoas estejam, afinal, se distraindo quando compram a assinatura do New York Times, em vez de estarem se informando a respeito dos problemas da sociedade. Professor, se por um lado isso ajuda a resolver o problema do financiamento do jornalismo, né, que a gente sabe que é grave no mundo todo, por outro lado também a gente não pode correr o risco do jornalismo acabar virando um produto acessório dentro da empresa, que é o New York Times, e em última instância acaba perdendo relevância? Esse é o receio maior. Eu não acho que isso esteja acontecendo já, mas são 10% dos assinantes que não querem as notícias. 90%, ou seja, 9 milhões de pessoas, querem notícias, mas também querem os jogos. O problema é se essa tendência que está aparecendo persistir. Por exemplo, como você mencionou, inclusive, o mais popular de todos os jogos é o Wordle, que é uma espécie de um quebra-cabeças. Quem está jogando tem até 6 tentativas para adivinhar qual é a palavra de 5 letras que aparece como aquilo que tem que se descobrir. Ele é um jogo muito intuitivo, ele é muito bem visto pelas pessoas que o jogam. O New York Times comprou esse Wordle por $1 milhão. No ano passado, em 2022, o Wordle foi jogado 2 bilhões de vezes. Hoje, o Wordle é uma das maiores fontes de receita do New York Times. É aquilo que você disse, se isso continuar a acontecer e se isso crescer, pode acabar sucedendo aqui no New York Times a mesma coisa que aconteceu com a Folha. O leitor vai dizer, não precisa me dar o jornal, me dá só o jogo que eu já estou satisfeito. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.